todos com a paz do Senhor, cumprimento os presentes que estão aqui acompanhando pela internet. É o momento da palavra. Deus está na casa, amém? Quando Ele diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele se fará presente, é sobre isso que Ele está falando, né? Não faltou louvor, não faltou oração, não faltou nada. E agora não vai faltar também a palavra. Incrível que tem 3 páginas de palavra, uma para cada uma de nós. Eita glória! E também aqui para o grupo, né, que com certeza não é bobo nem nada, vão estar acompanhando a palavra também aqui através do nosso grupo da MECDAP, em nome de Jesus. Bom, quando Deus me deu essa palavra, eu achei muito profundo, porque fala de uma mulher anônima que mudou uma guerra. Quem já ouviu falar de Jael? Jael é uma mulher anônima na Bíblia que mudou uma guerra. Essa passagem está em Juízes, capítulo 4. Eu vou ler para vocês até o versículo, para que possamos entender melhor. Quando nós lemos essa passagem de Juízes, nós passamos rapidamente pelo nome de Jael. E nós temos o hábito de dar ênfase apenas a uma pessoa. Mas, na verdade, quem fez todo o trabalho foi Jael. Sabe como nos dias atuais, que aquelas pessoas que têm o título aparecem e aquelas que não têm ficam anônimos, mas na verdade é ela que às vezes limpa a igreja, ela que às vezes coloca tudo, né? E não aparece, ela quem faz a diferença foi Jael nesta palavra. Eu vou ler para vocês Juízes capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 22. Diz assim: porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Para a tenda de quem? Jael. Mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azós, e a casa de Aber, queneu. Versículo 18. Jael, eu disse? Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Cobriu com o quê? Com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu os odres de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier a te perguntar e disser: há alguém aqui? Responda tu: não. Versículo 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mensamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, assim morreu. Versículo 22. E eis que, seguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem, e mostrar-lhe-ei o homem que buscas. E veio ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fronte. Olha que interessante isso. A gente vê essa história, né? A gente fica: meu Deus, mas essa história não era a história onde Débora foi constituída juíza? Por que essa história não é contada na sua ênfase, né? Início, vamos acompanhar aqui. Início. Olha só, irmãos, a história da Bíblia que quase passam por despercebidas, e essa é uma. Histórias escondidas entre capítulos, nomes que mal aparecem, mas que carregam um poder e uma revelação grandiosa. Hoje eu quero falar de uma dessas histórias, a história de uma mulher chamada Jael.
Uma mulher sem título, sem destaque, sem nome conhecido, mas vista por Deus. Quase você não vai ver pregador falar de Israel. Quando você fala dessa guerra vencida, você ouve dizer Juízes, né? Em Juízes você ouve dizer Débora. Mas quem fez todo o trabalho foi Israel, foi esta mulher. Olha só, em Juízes capítulo 4, o povo de Israel vivia oprimido. Dentro dessa história, nesta ocasião, o povo vivia oprimido. A profetisa Débora, sim, se levantou como juíza. E junto com Baraque, liderou uma batalha contra o exército de Cícera, que é esse que levou na fronte, depois do leitinho, tomou leite, dormiu, não acordou mais. O campo de guerra estava sangrento e parecia que o destino da nação seria decidido ali, ou seja, o povo de Israel ia perder essa guerra. Mas Deus tinha outro plano. O Senhor olhou para uma tenda. E aqui eu já quero dizer para mim, para você e para vocês que estão acompanhando nesta noite: será que o Senhor tem olhado para a nossa tenda e tem dito, tem Cícera aí que eu posso, Jael aí que eu posso contar para destruir Cíceras? O que são Cíceras? São pessoas que se levantam contra a tua tenda, contra a minha tenda, contra a nossa tenda. A nossa tenda hoje está aberta para destruir Cícera. E nós que estamos aqui na dispensação somos Jael, que estamos aqui para destruir os planos do adversário. Esse é o propósito de Deus. Amém ou não amém? Amém. Deus tinha outro plano. O Senhor olhou para uma tenda. O Senhor olhou para uma mulher incomum. Uma mulher que não tinha título. Uma mulher que era só uma Jael. Uma alguém, né? Chamada Jael, esposa de Éder, um quineu. Quem era um quineu? Ninguém. Enquanto o povo lutava no campo, Deus já tinha preparado vitórias para o povo. Só que não com os guerreiros, com uma anônima. Dentro de uma tenda, a profetisa Débora, a juíza Débora, ia vencer aquela guerra para o povo israelita, contando com uma anônima. Nunca subestime uma pessoa que aparecer na nossa vida ou na nossa igreja como um anônimo e que nós vamos olhar e vamos dizer, talvez seja a pessoa que mais vai abençoar a nossa vida, talvez seja a pessoa que mais vai nos ajudar a levantar, sem título, sem nada, porque Deus usa os anônimos. Amém? Cícera, o inimigo, fugiu da batalha e buscou o quê? Abrigo. Quando o adversário das nossas almas vê que nós estamos vencendo, o que ele faz? Foge. Ele foge, mas ele não foge por completo. Ele se esconde e fica esperando oportunidade. Ele achou que ia ficar escondido dentro da tenda dessa mulher, que foi sábia, e que ali, enquanto os inimigos venciam Israel, para depois ele chegar com a vida dele protegida, porque ele sabia que estava correndo risco. Normalmente nas guerras, o alvo era mata o rei, mata o principal, que a guerra está vencida. Então ele escondido, ia ser difícil ser encontrado. Amém? Entrou na tenda de Jael, achando que estava seguro ali. O inimigo às vezes entra na nossa tenda e acha que vai ficar escondido ali. E o que é mais triste é que às vezes ele consegue ficar protegido, porque nós damos legalidade a ele. Nós acabamos escondendo ele quando nós aceitamos murmurações, aceitamos até mesmo blasfêmias, deixando ele ali na zona de conforto dele e não reagimos nos levantando contra ele. Quando o inimigo entrar na sua tenda, a palavra de Deus para mim e para a sua vida nesta noite é: seja Jael. Ainda que você lhe ofereça leite, ainda que você lhe ofereça alimento, ainda que você lhe ofereça cobertor, aquecimento, conforto, para que ele pense que está tudo bem. Mas Deus vai te dar a ocasião e a oportunidade de você avançar, de você contra-atacar e de você vencer este inimigo em nome de Jesus. Amém?
O inimigo às vezes entra na nossa tenda. Ela o recebeu, deu leite, cobriu com um manto, mas o que ele não sabia é que naquela tenda morava uma mulher com discernimento espiritual. Isso daqui é muito interessante, essa parte é muito interessante, porque às vezes também o inimigo entra na nossa casa disfarçado de um presente, disfarçado de um amigo, disfarçado de uma bênção. E nós recebemos aquele objeto, recebemos aquele inimigo em forma de, às vezes, de objeto ou de alimento ou do que for, só que o que Deus nos convida a ter, que Jael teve, discernimento. Ela logo percebeu que se tratava de um inimigo. O inimigo também, às vezes, se apresenta como uma possível bênção, mas na verdade é uma armadilha do adversário. E é isso que Deus nos chama nessa noite a estarmos atentos. Aquela mulher tinha discernimento espiritual. Ela trata bem o inimigo que entra na sua tenda e tenta deixar ele bem confortável, tenta ganhar a confiança dele, tá? Mas ela não sai da direção de Deus, ela fica atenta àquilo que Deus vai determinar ela fazer. Porque se o inimigo descobrir que ele foi descoberto, é igual a cobra, ela vai, né? Se ela descobrir que ela foi descoberta, ela te dá o bote. Você tem que disfarçar, sair devagarzinho, ir por trás e pá! Com cobra a gente não tem como a gente agir pela frente. Cobra a gente tem que se proteger, esperar a ocasião e contra-atacar. Amém ou não amém? Amém. Ela tinha uma espada. Perdão, ela não tinha uma espada. Ela não tinha armadura, mas ela tinha ousadia e fé. E também propósito. Muitas das vezes a gente fala assim, como que eu vou enfrentar essa guerra? Como que eu vou enfrentar essa situação? Como que eu vou enfrentar essa afronta do inimigo se eu não sou capaz? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nós temos sim, ousadia, fé e propósito. Nós somos ungidos, nós somos separados, nós somos escolhidos para enfrentar qualquer inimigo. Nós não precisamos de armadura. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele não quis a armadura de Saul. Ele disse, eu não preciso dessa armadura, porque o Senhor nos ajuda a vencer qualquer guerra com as armaduras, com as ferramentas que ele dá a cada um de nós. Davi venceu a Golias com a pedra. Jael venceu com a estaca. Eu não sei qual é a ferramenta que você tem, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é com a nossa ferramenta, é com a ferramenta que Ele nos deu a cada um de nós, talvez de forma diferenciada, que nós vamos vencer a nossa guerra também, amém? Glória a Deus. E quando o inimigo dormiu, ela cravou o quê? Uma estaca em sua cabeça. E o Senhor deu a vitória a Israel através desta anônima. Deus está dizendo aqui a pessoas, a vidas, que Ele vai entregar a vitória à sua família, à sua casa, aos seus, através da sua ousadia, através da sua força, através da sua fé, através do seu propósito em não recuar ao inimigo, mas enfrentá-lo com fé e coragem. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe que o Espírito Santo está falando nessa noite aqui comigo e com você, que Deus ainda usa e vai continuar usando Jaéis. E que eu e você possamos aprender a ser como Jael em nossas vidas. Mulher, quem é Jael? Mulheres que talvez ninguém veja. Homens que talvez ninguém veja, mas que o céu conhece pelo nome. Homens e mulheres que vão dizer assim, mas ele não tem teologia. Mas ele é muito pequenininho. Mas ela fala errado. Mas ele não usa terno e gravata. Mas ela não usa saia no pé, não tem coque. Mas ele não ora uma hora em seguida. Mas ela não faz vigília. Mas ele isso, mas ela aquilo. Mas Deus está dizendo nesta noite, Jael, eu tenho propósito, eu conheço o íntimo, eu conheço o coração, eu vou usar porque tem comunhão comigo.
Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Deus quer usar pessoas com propósitos. Deus quer usar pessoas anônimas, mas que têm fé, que têm coragem. Aleluia. Mulheres que ninguém dão nada, homens que ninguém dão nada, mas que o céu conhece pelo nome, o céu dá identidade e o céu quer surpreender na terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Mulheres que não têm púlpito, mulheres que não brigam por microfone, homens que não brigam por status, mas que estão no secreto com Deus. Vai procurar essas anônimas, Jaés. Estão orando, estão jejuando, estão cobrindo a família, estão aí, por aí, em contato com Deus, estão em montes, quando muitos estão dormindo no conforto do seu lar. Temos Jaés aqui nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses são homens e mulheres, Jaés, que o Senhor tem buscado, que não seguram o microfone, mas que estão seguros pelos seus joelhos. Amém. Aleluia, Jesus. Que não recebem aplausos, mas sustentam os seus ministérios em oração. A pastora Patrícia costuma dizer aqui: eu não quero ser conhecida como a pastora, mas como a Patrícia, ou a Tricinha, que ela fala, a filha da dona Filinha. E é esse que Deus procura. Amém. Pessoas que não se preocupam com o título, mas se preocupam de saber como Deus falou com o inferno, com o diabo sobre Jó. Esse é um homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. O que será que Deus tem dito de nós? Quando Satanás vai se apresentar a ele junto com os anjos, para prestar conta do que anda fazendo, porque tudo é prestado conta ao nosso Deus. Será que ele tem dito? A Eliane é uma pessoa que tentam derrubar ela, mas ela continua lutando. Patrícia, quantas vezes eu tentei, mas ela não me dá a vez. O Marcos, aquele ali não de largo osso, está sempre na minha presença, na presença do Senhor aí. A gente não sabe. Ou ele tem dito, está faltando muita coisa para serem íntegros. Eu não quero nunca imaginar o nosso Deus falando isso sobre nós, amém? Então vamos continuar nessa dispensação. E hoje, nessa noite, Deus levantou Jael aqui, sem saber o que ia acontecer nesse culto. O que Deus fez? Algum de nós aqui somos levitas, mas nós fizemos o ministério de louvor. Glória a Deus. O que é isso se não ser Jael? Não somos levitas, não temos voz bonita, como vocês costumam dizer, não sei cantar. Que louvores lindos que entoou aqui. Eu pude contemplar e ouvir. Depois eu vou até ouvir no grupo para ver se realmente saiu ali, porque eu ouvi um coral de anjos cantando aqui. Eu senti a presença de um coral de anjos acompanhando os louvores e as adorações aqui. Porque não foram exibicionismo de voz. Não estou dizendo isso que todos exibem, mas foi o que? Adoração fluindo. Amém ou não amém? E o que é isso se não ser Jael? Sermos anônimos, mas sermos adoradores. Amém, igreja? Sermos adoradores a Deus. Deus usa os anônimos. Se você está aí ouvindo e é um anônimo, não se preocupe. Deus tem usado a sua vida e vai continuar usando. Os esquecidos, os que vivem em tenda, mas carregam o perfume da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo nessa noite, para mim e para vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês que estão aqui presentes, eu ainda levanto Jaés e nas tendas, e ainda entro nas tendas. Amém. Deus entra nas tendas e levanta Jael. Eu ainda uso quem o mundo não escolheu. O mundo, eu não sei qual é o título que o mundo tem te dado. Eu não sei o que o mundo diz quando olha para você. Ou quando as pessoas, os familiares, é chata, abre e fecha igreja, é mala, é isso, é aquilo, faz cheia de mimimi, cheio daquilo. Eu não sei o que o mundo está falando de você. Mas sabe uma coisa, não importa o que o mundo diz.
acha de você. E o céu nessa noite está dizendo: eu vejo em você, Jael. Amém ou não amém? E é você que vai ser usado para surpreender o inimigo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda uso Jael, quem o mundo não escolheu. Eu ainda dou vitória por mãos de pessoas que ninguém valorizou. Amém, igreja? Vocês talvez se sintam pequenos, escondidos, não escolhidos, mas Deus te viu no silêncio. Aleluia, glória a Deus. Deus tem visto Jael nesta obra. Deus tem visto Jael nesta igreja. Deus tem visto Jael no meio de nós. E vai nos surpreender através de anonimatos em nome de Jesus. Ele conhece o teu coração, o teu clamor, mas também conhece a tua lágrima. Jael podia ter medo. Ela podia ter gritado. Ela podia ter botado Cícera para fora, mas ela foi esperta, ela foi sábia. E é isso que Deus quer de nós. Não tenha medo, não se assuste quando o inimigo se aproximar, porque muitas das vezes o Senhor entrega o inimigo, se não está ali no roteiro, descer o fresquinho do céu. O Senhor nos entrega o inimigo nas nossas mãos e nós nos apavoramos e ele foge ao invés de nós derrotarmos ele. E Deus está dizendo: não tenha medo. Eu entrego o inimigo na mão de vocês e também dou estratégia para vocês destruírem ele. Isso desceu fresquinho, pastor. Fresquinho. Não estava em roteiro. Ele coloca o inimigo às vezes dentro da nossa casa. Ele coloca o inimigo dentro da tua tenda. Mas ele também vai te dar estratégia para derrotar o inimigo. Sabe do que Deus está falando? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, obrigada, Senhor. É no tempo certo. É no tempo certo que ele vai mostrar que o nosso anonimato nunca foi esquecido, mas foi preparado. Amém? Talvez ninguém saiba o quanto você intercede. Tem pessoas que podem pensar assim: fulano não ora, não é possível que fulano ora. Mas Deus conhece seu coração. Talvez você está orando em silêncio. Ele sabe o quanto você intercede, o quanto você luta em oração por sua casa, por sua igreja, por seu ministério. Mas Deus está dizendo: filha, filho, a guerra pode parecer grande, mas a vitória já está dentro da sua tenda. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de espada, você não precisa de fama, você não precisa de altar, você não precisa de microfone, você não precisa de terno, você não precisa de certificado, você não precisa de título. Você só precisa de fé, obediência e coragem. Fé, obediência e coragem. Fé, obediência e coragem. É a palavra-chave para que nós possamos vencer Cícera, que é os nossos acusadores, os nossos algozes, os nossos perseguidores, que muitas das vezes vão entrar dentro da nossa tenda com o intuito de se esconder, com o intuito de nos até fazer refém, mas serão destruídos com a estratégia que o Senhor nos concederá. E assim, chegando ao final, bendito seja Jael, entre as mulheres, bendito seja entre as mulheres das tendas. Juízes 5, 24, que diz, Juízes capítulo 5, versículo 24, bendita seja sobre todas as mulheres Jael. Olha só, todas as mulheres Jael, mulher de Éber e o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Pai. Hoje, Deus está levantando Jaés nesta geração, mulheres de oração, de discernimento, de autoridades espirituais, homens também, que não fogem da guerra, mas encerram a batalha com a sua fé.
Receba essa palavra nessa noite, que Deus ainda usa o anônimo, Deus ainda trabalha no anonimato, Deus ainda escreve histórias grandes com nomes pequenos, e Ele vai usar você, a mim, nós, exatamente onde estamos para cumprir o propósito que Ele tem sobre nós. Amém? Glória a Deus. Então, bendito seja Jael, e que nós sejamos como Jael também no nosso dia a dia. Senhor, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Todos digam graças a Deus.